Hoje à tarde nós vamos estudar a providência divina na vida de José. Se você olhar, e aliás diria que está marcado como na minha Bíblia, eu tenho marcado onde a Bíblia usa a palavra Deus. E você, olhando no capítulo 37 de Gênesis, você vai encontrar que falta a palavra Deus. Porém, este livro é um livro sobre Deus. E aí fica a pergunta, o que é que vamos aprender sobre Deus num capítulo que não tem o nome dele? Olhando para os meus anos de pastor como jovem, eu comecei a pastorear primeiramente no mês que terei 21 anos de idade. Tem duas coisas que eu mais lamento ter ensinado. Uma foi dar ao homem a soberania na salvação, isto é, dando ao homem a iniciativa na salvação em vez de dar isto ao Criador. E o segundo foi limitar a Deus quanto à providência. Vou entrar quase tempo em detalhes nisto, mas José é um bom exemplo da escolha divina na vida do homem. Romanos 8:28, por exemplo, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda, lá não diz todas as coisas são boas. Não é que a gente tem que chamar pecado de coisa boa. Também o versículo não diz que tudo coopera para o bem de todo mundo. Tudo coopera para o bem de um grupo específico. Aqueles que amam a Deus, e aqueles que amam a Deus amam a Ele porque foram chamados por Ele. Eu quero passar para vocês aqui no início logo uma definição até extensa que um professor meu deu quanto ao que significa a providência divina. É complexo, então requer você prestar boa atenção. Deus governa e reina supremo. Então, a providência é que Deus governa. Deus governa e reina supremo sobre duas coisas. Primeiro, todas as atividades e as forças da natureza e da lei moral. Não acontece, em outras palavras, um tsunami, uma seca, seja qualquer dessas coisas, furacão, terremoto. Deus tem controle sobre todas estas coisas. E segundo, e tudo que suas criaturas morais fazem, as criaturas morais seriam quem? Nós seres humanos e mais quem? Os anjos. Exatamente. Animais não são criaturas morais. São criaturas, mas não morais. Então, ele governa sobre tudo que suas criaturas morais fazem, em todos os casos, realizando neles e através deles, às vezes usando outras criaturas, seus propósitos eternos. Não terminou ainda. Contudo, em nenhum caso governando de tal maneira que viola a integridade da responsabilidade moral da criatura. Ele governa, mas o homem é responsável
pelo que ele faz, moralmente irresponsável, e a liberdade volitiva de escolher e agir de acordo com as inclinações mais fortes do agente moral. Em outras palavras, o homem faz aquelas escolhas que ele faz justamente porque é o que ele mais deseja fazer. E a última parte, nem o seu governo exaustivo justamente implica o impecável e infinitamente santo caráter moral de Deus, fazendo-o seu autor ou aprovador do mal. Tá? Deus se mantém santo em tudo isto e de maneira nenhuma aprova nem faz o mal. Vamos olhar a história de José, então, para ver isto. E é compreender que, fora o capítulo 38, o próximo capítulo depois do nosso de hoje, fora o capítulo 38, o restante do livro é todo sobre José. Ele tem até mais espaço do que o próprio Abraão neste livro. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, e realmente é aqui que termina a história, concentrada, focalizado nele. Está certo que ele ainda figura na história até quase o final do livro, mas a pessoa principal passa a ser José, do qual começa a dizer agora: tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. 17 anos, quase a idade aqui do Vinícius, né? Tem 16, né? Pois bem, só um ano mais do que você, no caso. Ele estava então cuidando dos rebanhos do seu pai e acompanhava os filhos de Bila e Zilpa. Se vocês se lembram, estas eram as concubinas do seu pai. Se você se lembra também, nós falamos poucas semanas atrás do fato que quando estava se aproximando de Esaú, que podia, pelo menos na última vez que ele tinha visto o seu irmão estava querendo matá-lo. Então ele mesmo foi na frente, mas o que andava mais próximo dele foram Bila e Zilpa, as esposas e filhos que ele menos amava. E aí depois vinha de Lia, os filhos de Lia, e finalmente os seus prediletos, Raquel e José e Benjamim. Então, estes são os filhos menos valorizados por Jacó e não estão vivendo uma vida boa, não. Cabe a gente perguntar aí quanto a o que foi feito aqui de José trazer essas más notícias sobre os seus irmãos. Cabe a gente perguntar: José fez o mal com isto? Ele estava errado em dizer isto? É possível, o texto não diz, mas é possível que José havia falado primeiramente com eles
certamente deveria fazer isto, repreendendo-os, e agora julgou necessário, para o bem deles, levar o caso a um nível mais elevado de confronto ao pecado. A repreensão em si ao pecado não é uma questão de não amar alguém. De fato, em Provérbios 13, versículo 18, diz: pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução ou a repreensão, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, com isto, vemos que a repreensão em si serve para o nosso bem. De qualquer maneira, estes homens ficaram alegres em José levar essa notícia ao seu pai. É evidente pelo contexto aqui que tal não foi o caso. Estes homens não eram homens sábios, amavam o mal que estavam fazendo, seja qual foi este mal. Versículo 3 diz: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. Agora, José é quem recebe este presente do pai. Ele é culpado por isso? Foi questão de algo que ele fez? Não. Isso aqui foi algo que o pai dele privilegiou ele desta forma. Obviamente, essa túnica era bonita e destacou ele do restante dos irmãos. Uma das coisas que me chamou a atenção aqui foi pensar um pouco quanto a estes irmãos. Os primeiros 11 filhos teriam nascido entre os anos 8 e 14 de sua estadia com Labão. Ele trabalhou 7 anos para então receber a esposa. Recebeu a esposa nisto, então recebendo ela, calculando proximamente mais um ano para o primeiro filho nascer, então seria 8 anos depois de ter chegado lá. E após os 14 anos, após os 11 filhos terem nascido, então ele falou com Labão para ele ir embora. Porém, Labão o persuadiu a ficar mais 6 anos. Mas o que eu estou dizendo é, nós precisamos ter em mente que não tinha uma diferença bem grande de idade entre estes primeiros 11. Todos eles nasceram entre os anos 8 e 14 da presença de Jacó lá com o seu sogro. Porém, obviamente, dando a ele, a José, esta túnica, destacou ele entre os irmãos. Uma das coisas que Jacó devia ter aprendido, que Jacó foi criado nessa situação também, não foi? Jacó foi o filho predileto da sua mãe, e o pai tinha o seu irmão Esaú como predileto. Deus muitas vezes usa os próprios pecados dos pais da gente para a gente acordar e dizer: isso não é bom.
mas, de qualquer maneira, Jacó não aprendeu com os erros do seu pai, não. Ele continuou neste mesmo caminho. Jacó não superou isto. Em Efésios 6 e 4 diz: e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. E uma das maneiras que os pais provocam os filhos a ira é ter um filho predileto. Então, quanto a José, de qualquer maneira, ele é o filho predileto, ele recebe benefícios, privilégios especiais por causa disto. Dá para ver a túnica lá de várias cores e muito bonita, os outros com uma veste mais comum. Isso, por um lado, foi um privilégio para ele. Mas o versículo 4 diz: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. O fato de Jacó ter tido ele como filho predileto justifica aqui o ódio dos seus irmãos? Devemos compreender que a nossa resposta ao pecado de outra pessoa pode ser pecaminoso, e se pecamos porque outro pecou, e a gente quer justificar porque o outro pecou contra a gente, nós estamos errados nisto. Deus claramente diz, por exemplo, em Romanos 12, versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Nota bem que o seu ódio produziu um resultado. Já não lhe podiam falar pacificamente. Entenda, estas são situações sobre as quais Deus, na sua providência, estava operando na vida de José. Deus estava usando o seu pai e os favores recebidos dele, como também o próprio ódio que os seus irmãos tinham, e não falando com ele jamais pacificamente. Deus estava usando isto na formação do caráter deste homem. Um homem de Deus, apesar do pecado de outras pessoas contra ele, não reage pecaminosamente. Mas acontece algo que passa a piorar a situação. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atavam-nos peixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu.
Agora, o sonho foi ele que quis produziu esse sonho? Não, ele não produziu esse sonho. E outra coisa interessante não era difícil de entender o significado do sonho. Né? Isso era bem claro. O dele em pé, os outros inclinados. Mas se isso não bastasse, vem outro sonho já. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então o ódio vai crescendo cada vez mais. Uma coisa que está acontecendo aqui é o seguinte: entre eu e os meus irmãos, somos 6, eu sou o mais velho. E o costume é o mais velho mandar nos outros, né, mais novo. E José é lá no final da linha, né? Ele é o 11º filho. E os outros mais velhos, mesmo que era pouca diferença, até meses nesse sistema são importantes para cada um, né? E eles então detestavam esta ideia. Vem então o segundo sonho. Teve ainda outro sonho, versículo 9, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Pois bem, a mãe realmente já tinha morrido no capítulo 35, mas e ela não é mencionada aí no versículo 10, nota que diz contando a seu pai e a seus irmãos, não diz que foi contado a sua mãe, diz que ela já morreu. Interessante que o pai o repreende nessa hora, mesmo que ele é o filhinho predileto. Mas, falando nisto, se ele sonhou isto, de onde vieram estes sonhos? Foi alguma comida que ele comeu logo antes da hora de dormir, que deu um sonho a ele? Aliás, falando nisto, foi interessante. Teve uma noite nessa semana que eu comi um bocadinho logo antes de dormir, e naquela noite eu sonhei e me lembrei do sonho por algumas horas. Quando eu acordei, me lembrava do sonho. Mas até uma coisa como essa pode afetar sonho. O sonho foi do diabo. Uma coisa que eu quero que nós vejamos aqui é: José vive cerca de 1800 anos mais ou menos antes de Cristo, 1800 e tantos anos antes de Cristo. Nessa época, o que tem da Bíblia? Nem o primeiro livro ainda vem mais tarde. Então, José não tem o conhecimento de Deus que nós temos por meio da Bíblia. Não tem os vários exemplos escritos
certamente tinha sido transmitido de Abraão para Isaac e para Jacó, o seu pai, e então para ele, algumas coisas sobre Deus. Nesse sentido, tinham algum conhecimento de Deus e até das promessas que Deus tinha feito a esta família, mas não tinha a Bíblia. Então, os sonhos não foram de produção de José. Os sonhos foram algo que Deus deu a ele. Deus estava indicando para ele aquilo que Deus iria fazer para ele no futuro, os seus planos nisto. Agora, cabe muito bem perguntar aqui, o que foi que José fez para merecer isto? Nada. A Bíblia não ensina que Abraão era alguma coisa especial e por isso Deus escolheu ele. Ou que Isaac fosse alguma coisa especial acima de Ismael, para Deus escolher ele. A Bíblia não ensina que Jacó era alguma coisa especial e Esaú não, e por isso Deus escolheu ele. E do mesmo jeito aqui. A verdade é que Deus escolheu José para isto, e a razão simples é, agradou a Deus fazê-lo. Vamos falar um pouquinho quanto a sonhos. Na realidade, no livro de Gênesis, nós temos vários exemplos de sonhos. O primeiro se encontra no capítulo 20, versículos 3 e 6, onde Abimeleque teve sonho, em que Deus falou com ele que ele tinha tomado para si a esposa de um homem e não deveria fazer isso, deveria restituí-la, porque senão Deus ia matá-lo. Depois disto, nós vimos sonho também no capítulo 28, e versículo 12, onde Jacó mesmo teve um sonho de anjos subindo e descendo numa escada, e Deus falou com ele quanto ao que o seu plano de levá-lo lá para Arã e trazê-lo de volta a Canaã. E também no capítulo 31, Deus deu sonhos a Jacó, nos versículos 10 e 11, quanto a o cuidado que Deus estava tendo dele, quanto ao salário, quando Labão estava enganando ele. Depois, Labão mesmo teve um sonho no capítulo 31, em que Deus avisou ele que não deveria fazer nem bem nem mal a Jacó. Depois disto, nós temos esses sonhos aqui no capítulo 37, que vão ter uma grande influência no que vai ocorrer aí na continuação do capítulo. Também na vida de José, no capítulo 40, dois homens na prisão, sobre quem José está tendo cuidado, tem sonhos, e José interpreta esses sonhos. E finalmente no capítulo 41, Faraó tem dois sonhos, os quais José interpreta, e estes sonhos então estavam revelando eventos futuros, o de José, o do copeiro chefe e do padeiro-chefe, obrigado, como o de Faraó. Todos esses sonhos então eram questões de Deus revelar coisas futuras quanto aos seus planos. E mais uma vez, em 42 e 9, nós vemos José se lembrando dos seus sonhos
quando os seus irmãos estão lá prostrados diante dele. Então, Deus usou sonhos no tempo passado. Ele nos tem dado a Bíblia Sagrada. Ela é suficiente para nos revelar aquilo que Ele quer quanto a nós vivermos uma vida piedosa, segundo Timóteo 3,17, e também para nos capacitar quanto ao plano de Deus para as nossas vidas. Tem certas coisas que nós só vamos saber quanto a o que Deus decretou de plano para o futuro, nós só vamos saber depois que acontece. Fora disto, nós temos as ordens do Senhor que revelam a sua vontade. Não precisa perguntar a Deus se você deve matar alguém ou não. Ele já disse não matarás, né? Se você é solteiro e deseja casar, não precisa perguntar a Deus se é a vontade dele que você case com a esposa do seu vizinho. Ele já disse não adulterarás. Então já tem coisas quanto ao futuro e a vontade de Deus para a sua vida que estão reveladas aí em termos de mandamento. O resultado de tudo isto, no versículo 11, é: seus irmãos lhe tinham ciúmes. Porque você governar sobre nós, isso aí nós não vamos fazer de boa vontade de jeito nenhum. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Deve ser que, já que Deus tinha se revelado a ele muitas vezes, ou algumas vezes pelo menos, ele diz: o que será que Deus tem planejado para este filho? Quanto ao ciúme, em Provérbios 27:4 diz: cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? A palavra ciúmes aqui em Gênesis 37 e inveja lá em Provérbios vem da mesma raiz hebraica. Então, o ciúme leva a coisas más. Não permitamos nós que isto crie raiz em nossas vidas. Continuando, aqui então acontece uma cena importante. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? E aliás, isto era distante de onde estavam morando no momento. O versículo 14 diz assim: o enviou do vale de Hebron, onde estavam morando, e ele foi a Siquém, a distância de uns 70 ou 80 quilômetros. Então, não é pequena distância que José vai ter que viajar aqui. Jacó chama José, os outros irmãos foram, ele e o filho privilegiado fica em casa com o pai. Certamente tem organização e ordens a dar aos servos e assim por diante. Ele então está mais numa questão de gerência. Mas o pai perguntou: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José aquilo que a gente esperaria: eis-me aqui. Um filho obediente. De certa forma, José então foi um filho obediente. E quem vai cativar mais o amor do pai? Um filho obediente ou um desobediente? É claro, né? Disse-lhe Israel:
vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. Agora, um filho obediente. Eu pergunto, porque ele é um filho obediente, então, em termos de coisas imediatas, tudo que ocorre na vida dele são coisas boas? Não. As coisas nem sempre vão bem, ou como desejaria um filho obediente. Não é que todas as coisas que lhe acontecem são boas. O que Deus diz é que Ele faz com que cooperem para o bem. Versículo 15 diz: e um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras? Dá para ver José lá caminhando, olhando para todo lado, vai para cima do alto, para olhar ao redor, em todas as direções, para ver se encontrou os seus irmãos. E ficou óbvio, pelo que ele estava fazendo, que ele estava procurando alguma coisa. E este homem, então, está lá e parece que querendo ajudar, ele diz: que procuras? E José respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos adotar. Agora, onde é que está aqui a providência de Deus? Deus não podia ter impedido que este homem estivesse lá para impedir que seus irmãos então o vendessem? Claro que podia. Mas Deus planejou, e é nisto que nós estamos querendo ver a providência divina. Todos estes eventos estão acontecendo porque o plano de Deus é que José se torne governador do Egito. E todas essas coisas vão levando ele para isto. O pai dele, sabendo que os irmãos odiavam, não era para mandar ele ir atrás dos irmãos, né? Podia acontecer alguma coisa com o filho dele. Pois bem, certamente o pai não imaginou que fariam o que ele fez. José, sendo um filho obediente, responsável, ele o mandou, e até justamente porque os filhos nem sempre estavam fazendo o bem, né? Mas este homem está lá na hora certa, e ainda tinha este detalhe: ele talvez aparenta para nós que por acaso ouviu os irmãos dizer: nós vamos para Dotã. E então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Ele foi obediente, foi perseverante, ele foi mais uns quilômetros para frente ainda, até Dotã, para encontrar os seus irmãos. Chegando perto, de longe ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar.
as atitudes que nós permitimos dentro de nós em relação a outras pessoas são muito importantes. E os irmãos de José aqui vêm deixando crescer este ciúme, este ódio pelo seu irmão, a ponto de agora conspirar para matá-lo. É bom lembrar que Simeão e Levi, dois destes, digamos que tenham sido 10, eu não sei se Benjamim estava lá ou se Benjamim tinha ficado em casa também, possível que sim, mas de qualquer maneira, Levi e Simeão já tinham assassinado um bocado de gente. Então, não é de admirar que estão aqui prontos a matar mais um que odeiam. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Nota bem que a preocupação deles é com os sonhos. Isto os tem perturbado muito, a ideia de se curvar perante o irmão é detestável, ele é o irmão mais novo, jamais vamos nos prostrar diante de ti, vamos matar ele logo para ver em que dá esses sonhos dele. E, nota bem, planejaram logo junto com isto uma mentira, né? Nós vamos dizer um animal selvagem o comeu. O engano está no coração deles, a mentira. Mas, na providência divina, José não é para morrer agora, né? E Deus levanta Rubem, ouvindo isto, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna, né, que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles. No meio de 10 ou 11 pessoas, um fala, e na providência de novo de Deus, escutam ele. É o irmão mais velho, talvez tenha um pouco mais força por causa disto, mas um teve a coragem de falar contra a maioria que queriam matá-lo e serviram. Porque Deus estava providenciando desta forma. Me chamou a atenção essa parte onde diz: isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao Pai. Ele conseguiu restituí-lo ao seu pai? Não. Você pensa que, que Rubem disse isso aos seus irmãos? Eu duvido. Não naquele momento. Então, como é que isso fica escrito aqui? Que Deus conhece. Deus conhece os nossos pensamentos e planos. Deus sabia que Rubens queria devolver ele ao pai. E Deus narra isto, inclui isto na história aqui. Mas logo que chegou José a seus irmãos,
despiram-no da túnica, a túnica está lá de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Aquele símbolo do seu ódio, a túnica, eles roubam logo dele, tiram isto, o foco visível do seu ódio, e jogaram ele numa cisterna. E assim Deus poupou a vida dele. Agora, mais outra coisa na providência de Deus ocorre. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que lavavam para o Egito. Deus não podia ter mandado esses homens por outro caminho? Podia. Mas Deus estava querendo lavar José ao Egito. E providencia estes homens que são comerciantes, né? Chegam no momento certo lá e lembra-se que os ismaelitas eram filhos de Ismael. Isso já faz um bocado de anos depois que Ismael tem morrido, e a mãe dele era egípcia. Então tem esse comércio entre os ismaelitas e o Egito. E nessa hora se levanta outro irmão. Rubens não está presente nessa hora. Deus não podia ter mantido Rubem lá? Podia. Não sei se ele saiu para cuidar de alguma coisa do rebanho, provavelmente. Mas Rubens tinha saído. E agora Judá se levanta e diz: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Nota o interesse comum do ser humano, o nosso proveito, né? Não é a glória de Deus, não é o que é bom para o nosso irmão. Chamam ele de irmão, dá uma de bonzinho, né? Não vamos matar, não, é nosso irmão. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, nossa carne. Né? De bonzinho, mas é bonzinho porque nós não vamos matar, nós vamos só vender. Não é trato de irmão, não, né? Mas é bom lembrar que o propósito deles é este. Nós não queremos que este venha a governar sobre nós. E por isso, ele sendo vendido para o Egito, aí estamos livres desta peste. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata, melhor ganhar dinheiro do que matar o irmão, né? Os ismaelitas, estes lavaram José ao Egito. E com certeza estes 20 ciclos de prata não foram mais bem-vindos nas mãos deles do que o dinheiro que Judas ganhou por trair a Cristo. No final, depois, Judas joga aquelas moedas porque sabe que fez o que era mal.
O interesse dos mercadores era ganhar dinheiro, não importava que estivessem levando José. E é entender aqui que Salmo 105 diz que José estava até implorando com os seus irmãos que não fizessem isso. Neste momento, então, Rubem chega de volta à cisterna, no versículo 29, e eis que José não estava lá na cisterna, ele queria libertá-lo para ir de volta ao pai. Então rasgou as suas vestes de tristeza e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? E aí, naturalmente, comunicaram para ele o que tinham feito. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talá de mangas compridas. Nota, enviaram. Isso aqui causaria imensa tristeza para o seu pai. E não vai um deles dizendo: papai, um animal matou o seu filho, o nosso irmão. Não ocorre assim. Eles mandam alguém com a túnica, já é evidência de que alguma coisa está errada, que se fosse verdade, um deles devia ter ido. Né? Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Eu quero comentar um pouquinho isto. Provavelmente pensaram: nós não dissemos que um animal matou ele. Né? Talvez com isso tenham tentado aliviar sua consciência, dizendo: nós não mentimos não. Diante de Deus, porque não disseram esta questão, então estão livres de mentira? Como com todos os mandamentos do Senhor, não é só a questão do ato, mas o que está no coração. Jesus disse: quem olhar para uma mulher com uma intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se não matou alguém, mas odeia o seu próximo, se lhe chama de abestado ou tolo, ou uma coisa assim, atacando com palavras, Deus diz que tem quebrado o mandamento. Semelhantemente aqui, porque o engano estava no coração, para Deus pecaram contra ele. Nota que não chamam ele de nosso irmão aqui, mas vê se isso aqui é do teu filho ou não. E no versículo 33, ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Uma lição importante aqui para nós. A evidência toda dizia o quê? José está morto. Mas era verdade? Não era. Às vezes a evidência pode estar lá toda certinha para a nossa conclusão, e ainda
fazermos uma conclusão errada. José não está morto, não era verdade, é a conclusão que ele teve. Então Jacó rasgou as vestes por causa da tristeza, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Mais uma vez, Jacó sofre na mão de enganadores. Lembra-se? Ele enganou o seu pai, o seu irmão. Agora ele já tem sofrido por ser enganado muitas vezes com por Labão, seu sogro. Mas além de ser enganado por ele, agora os seus filhos o enganando. E o triste é que os filhos, em vez de ver a desgraça do engano, seguem o mesmo caminho, continuando enganando como o pai tinha feito. O que é que Deus estava querendo com isto? Certamente querendo que Jacó aprendesse o mal que o engano é. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, e nota aqui, nós não temos nenhum outro registro de filhas, só tinha uma que foi mencionada, Diná, isso por causa do que acontece no capítulo 34, mas aqui relata que ele tem não só uma filha, mas filhas. Se levantaram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou o seu pai. Está vendo aqui a hipocrisia da coisa? Isso às vezes acontece em funerais, né? Estão lá tentando consolar o pai, enquanto tem um pecado gravíssimo escondido dele. Eles poderiam ter sido honestos e dito: meu pai, seu filho está vivo, como um escravo no Egito, mas não está morto. Mas uma hipocrisia de tentar consolá-lo. Cabe perguntar aqui, será que Jacó teve um exagero de tristeza aqui? E me parece que a resposta seria sim. Parece que é uma tristeza exagerada de muito tempo. De fato, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 diz: nós não devemos nos entristecer como os demais que não têm esperança. Está certo que Jacó não tinha toda a instrução que nós temos, mas parece que isso, parece não, com certeza é ligado ao fato que este filho era amado em excesso por Jacó. Entremente, diz no versículo 36, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Deus queria José no Egito. Nota que na providência de Deus, estes homens
pecaram contra Deus e contra José no que fizeram. Eles foram responsáveis pelas suas escolhas. Cada um fez a escolha que bem queria. Deus não obrigou eles a isto, não. Pecadores que eram, eles fizeram justamente aquilo que seus corações queriam, com ódio que tiveram, com a inveja que tiveram do seu irmão. Seus irmãos o venderam porque queriam fazer isto. Os midianitas, na ganância de ganhar dinheiro, estavam dispostos a comercializar uma pessoa que com certeza saiu de lá, até na frente deles, lamentando o que os seus irmãos estavam fazendo com ele. Cada um responsável pelo seu pecado, a sua parte em tudo isto. Mas Deus, no meio de tudo isto, eu quero dizer o seguinte: não é questão de que Deus sabia que iam fazer isto. Eu quero que a gente diga, Deus planejou tudo isto para fazer o bem para José. Não é que todos esses passos, esses detalhes são bons. Deus usa pecadores para conseguir o que Deus quer na sua providência. São responsáveis pelo seu pecado, mas Deus governa de tal maneira a, por meio disto, fazer-lhe o bem. E mais uma coisa, e finalizo com isto. Venderam José onde? No Egito. E lembre-se da promessa que Deus deu a Abraão: em ti serão benditas ou abençoadas quem? Todas as famílias da terra. Deus iria abençoar ao Egito por meio da presença deste filho de Israel, José. Deus faz os seus planos. E no meio de muita coisa que a gente possa questionar, nada pode nos tranquilizar mais do que compreender a providência de Deus e estar confiado nisto. São muito poucos os que têm este conhecimento do Senhor. Muito pouca gente compreende a providência de Deus. Anos atrás se falava sobre isto, muito pouco nos nossos dias, mas é uma verdade bíblica e de imensa importância. Senhor, muito obrigado por tua palavra que nós temos estudado aqui durante esta hora, e tudo isto possa afetar a nossa visão, mesmo diante de crise econômica, de conflitos no lar, de desemprego, de desentendimento dentro da família. Ajuda-nos a aprender a confiar em Ti, que o Senhor faz com que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E assim nós suplicamos para que sejas glorificado através da nossa resposta até ao mal que nos acontece, para que nós possamos vencer o mal com o bem. E assim serás glorificado. Em nome de Jesus oramos.